Graça e paz a todos, Pastor Claudemir aqui, e eu hoje estou começando uma série de conselhos, ou uma série voltado para o aconselhamento para jovens pastores e novos pastores, ou mesmo seminaristas que estão aí prestes a se formarem e ao mesmo tempo daqui a pouco vão fazer o seu concílio pastoral e assumir uma igreja para a glória de Deus. Então, eu tenho alguns conselhos práticos, né? Eu sou um jovem pastor e estou pastoreando há pouco tempo, seis anos e meio aí pastoreando uma igreja. E eu gostaria aqui de trabalhar com você alguns conselhos práticos que eu não tive, mas agora vivenciando tudo que eu estou vivenciando, é bom a gente ter isso em mente para que a gente não cometa certos erros. E é bom a gente ficar ligado em certas coisas que acontecem no mundo, que acontecem no meio e entre pastores e também no meio e entre o rebanho que Deus nos confiou. Se eu tivesse que colocar aqui numa ordem de aconselhamento, eu nem colocaria esse como o primeiro, mas é importante nós sabermos algumas coisas acerca do rebanho de Cristo. Primeiro, o que é ser pastor? O que é ser pastor? Em primeiro lugar, pastor não é um cargo, ok? Pastor não é um cargo que alguém vai lá e coloca você porque você fala bonito, porque você já leu a Bíblia, porque você tem uma retórica interessante, ou mesmo porque você é inteligente, ou mesmo porque você tem essa carinha de santo. Não é cargo, ok? Pastor é chamado, pastor é vocação, e isso é importante, porque por mais que a gente saiba disso, muitos pastores estão pastoreando o rebanho aí, mas eles não têm vocação alguma, simplesmente entraram ali de gaiato na história, ou muitas das vezes para satisfazer o pai que era pastor, muitas das vezes para satisfazer a demanda de uma igreja que estava carecendo de um pastor. Então presta atenção, você não assumiu um cargo na igreja. Pastor, ele é vocacionado, ele é chamado, ele é escolhido para ser pastor, ok? E aí você sabe que é um chamado, e um chamado em que você precisa ter essa certeza absoluta que de fato Deus está te vocacionando para o sagrado ministério, ok? Você não pode ter dúvidas, certo? Então Deus te vocaciona e a primeira pessoa a saber disso é você. Então Deus te vocaciona, Deus te capacita, Deus te instrui e te dá condições, inclusive para você estudar, para você até mesmo se formar, ok? A própria igreja reconhece esse chamado, né? Porque nós entendemos que há um chamado interno, que é aquela voz do Senhor falando ao seu coração, para que você exerça esse chamado, tá? Mas também tem um chamado e as evidências externas, a família, né? A própria igreja vê em você atributos e atribuições pastorais, e aí então a igreja te envia para seminário ou para faculdade teológica, enfim, e então você vai desenvolver o seu ministério. Então, pelo amor de Deus, não romantize o chamado pastoral, né? Então, eu acho que tem muitos pastores que não têm vocação alguma, que não foram chamados e estão ocupando ali a vaga de um pastor chamado mesmo. A maior prova disso é que quando o pastor não é chamado, ele vai estragar o rebanho, ele vai estragar as ovelhas, ele vai estragar o aprisco, né? Então nós precisamos ter essa conscientização do que é ser pastor e se eu sou de fato chamado a pastorear um rebanho, ok? Infelizmente se romantiza muito essa ideia de pastor, coloca um pastorzinho com um bigodinho, um óculos, um terninho, uma gravata, né? E essa figura pastoral, ela fica apenas no campo do imaginário. O pastor chamado, o pastor vocacionado, Deus irá dar um cajado para ele.
né? Deus vai dar capacitações teológicas, vai dar sabedoria a ele. Cada pastor vai ter um estilo e um jeitão diferente aí de pastorear. Todavia, quando Cristo chama para o sagrado ministério, essa certeza tem que bater primeiramente em você, né? Então, se você que apenas almeja, eu quero ser pastor, eu tenho o desejo de ser pastor, eu tenho um sonho de ser pastor, cuidado, isso aí pode ser apenas uma ideia da sua cabeça. Você pode ter um chamado para um outro ministério e você está julgando que isso é pastoral, né? Então, saiba exatamente se realmente você foi chamado. Pastor, tem como fazer esse teste? Tem. Como é que você se sente diante dessa importante missão, né? Você gosta de pessoas? Você tem que gostar de pessoas. Na verdade, você tem que amar pessoas, né? Você ama pregar, né? Você gosta de ler? Você gosta da oração? Você está disposto a negar a sua própria vida para cuidar de pessoas? Você está disposto a não ter morada fixa? Deus te chama para uma cidade, daqui a pouco Deus te manda para outra, e aí? Então, tem muitas coisinhas que implicam o ministério pastoral, que não é só a questão da vontade. Às vezes você tem vontade de ser pastor, mas se eu fosse você, eu não romantizava isso não, tá? É uma árdua missão, tem muitos espinhos, tem muitas dificuldades, Você vai ter que lidar com todo tipo de temperamento, você vai ter que lidar com todo tipo de ovelha, porque dentro do rebanho tem ovelhas e bodes, tem lobos, né? Tem perigos, tem abismos, tá? Tem desânimos, tem lutas, tem dificuldades, principalmente na área financeira, ok? Então, você que está vindo para o ministério pastoral e você é um jovem pastor, se prepare para receber bordoadas, pedradas, ser rejeitado, muitas vezes humilhado, né? Então, muito cuidado para você ficar romantizando demais o seu ministério e julgar que ser pastor é essa coisinha que explicam ou que falaram para a gente aí, tá? Então, ser pastor não é um morango não, tá? Agora eu te falo, tem muita coisa boa, tem alívio de Deus, tem refúgio em Deus, tem milagres de Deus, tem muitas experiências com o Senhor, muitas mesmo, né? E não tem coisa melhor do que você cuidar de pessoas, principalmente daquelas que realmente querem a mudança, né? Não tem coisa melhor do que você trabalhar nas almas que Deus te deu. É bênção, é satisfatório. Você vê que Deus está agindo na vida do outro através da sua vida. Isso não tem preço, não tem quem pague. Tem dificuldades, mas tem bênçãos também. Então, o meu primeiro conselho seria esse: você identificar se você realmente tem um chamado de Deus para ser pastor, tá bom? Então, esse é o meu primeiro conselho. Você tem um chamado pastoral? Você é vocacionado? Você está apenas com o desejo de ser um pastor? Então, muito cuidado para você não confundir o seu desejo, a sua realização pessoal, com o ministério que Deus tem realmente para a vida de um verdadeiro pastor. Então, é bom que você, quanto mais rápido identificar se você de fato é chamado, mais rápido você também vai identificar aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque se você identificar que você tem um chamado, então cai para dentro, chega junto, arrocha. Agora, se você identificar, não, realmente era coisa da minha cabeça, não tem um chamado não, e Deus vai te identificar com outro chamado e você vai trabalhar tranquilamente para isso aí, ok? Então é isso, não romantize o chamado pastoral, tenha essa convicção do seu próprio chamado e para
demonstrar que você tem esse chamado convicto, exerça esse ministério para a glória de Deus, sabendo que esse rebanho não pertence a você, pertence ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te guie. Nos vemos no próximo conselho prático ou conselhos práticos. Eu ainda nem dei o nome a essa série aqui, conselhos práticos para novos pastores. Até lá.